E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 08. Sim, nós já estamos no episódio 8 e nós estamos muito felizes em continuar compartilhando a palavra de Deus aqui com você, compartilhar aquilo que os universitários estão escrevendo a respeito de Jesus e pregando essa mensagem nas universidades. E a temática de hoje é Trabalhando a Esperança. Nós iremos falar sobre vários assuntos que rodeiam a nossa esperança eterna e aquilo que nós acreditamos sobre a eternidade com Jesus e os processos que a gente passa aqui, para onde os nossos olhos estão de fato. E antes de tudo, eu quero te convidar, se você não conhece ainda o nosso aplicativo, que você entre na sua App Store. A gente tem o aplicativo tanto para iOS quanto para Android, então entra lá e baixa Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os nossos conteúdos. A gente tem conteúdos tanto aqui do Pão Diário, quanto também dos nossos parceiros, da ESRIS, da BC2, deixa eu lembrar, do The Bible Project. A gente também tem conteúdos do Parábolas Geek. Então, gente, tem muito conteúdo legal e a melhor parte, conteúdo gratuito. Então, fica por dentro de tudo que a gente está compartilhando no nosso aplicativo. E também o nosso Instagram. Se você não nos segue lá, entra no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou da Alcance Curitiba, tenho 24 anos, sou acadêmico de psicologia, já no 9º período, quase formado, pela graça de Deus e para a glória de Deus, não aguento mais a faculdade. E fiz parte do Dunamis Pockets ali na PUC, liderei o grupo por 2 anos e meio e fiz parte também da liderança da rede universitária aqui de Curitiba. E estou aqui com 3 pessoas incríveis e quero que elas se apresentem um pouquinho. Quero começar com esse casal que veio aqui, com o convidado em dobro, os pastores Suelen e Carlinhos Napoli daqui de Curitiba. Se apresentem aqui para a gente, contem um pouquinho sobre vocês. Vai. Oi, gente, eu sou a Suelen, sou casada com esse homem bonitão aqui do meu lado, Carlinhos. Nós temos 2 meninas gêmeas idênticas de 2 anos, elas são 2 furacões. Eu me formei em Belas Artes, então eu fiz licenciatura em música e fiz também um curso de extensão chamado Canto Lírico, né? Aí também estudei, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei com uma família da Romênia, e lá eu estudei também 7 créditos, que é um tempo curto de técnica vocal. Deixa eu ver, já participei do coro do Teatro Guaíra. Que mais, Carlinhos? Hoje trabalho... Escreveu, o que eu mais amo fazer, gente, é criação. Criar, compor, escrever... É a criação. Estou à frente de um projeto aí muito legal que depois vou falar para vocês. Show de bola. Suelen, é um prazer imenso ter você aqui conosco. E, já que você apresentou seu excelentíssimo esposo, o bonitão, que ele se apresente agora para a gente. E aí, gente, eu sou o Carlos Napoli, sou esposo da Su, como ela já disse, pai da Alice e da Ana, nossas filhinhas, nossa família. Sou já pastor auxiliar na primeira IEQ de Curitiba há 12 anos. No meio disso aí tive o privilégio de fazer parte ainda hoje, né, do que a gente conhece como Semana de Avivamento, que foi o que deu origem para a rede universitária. Uhum. Também sou parte do GKPN, que é uma rede de pastores globais. Também tenho o privilégio de fazer parte disso. Minha vida universitária já encerrou faz uns anos, assim, mas sou engenheiro ambiental formado pela Universidade de Santa Catarina. Sou também engenheiro de segurança do trabalho e depois fiz mais bacharel em teologia. Continuei estudando umas coisas depois, mas minha vida universitária foi isso. Também sou músico, sou líder de louvor há bastante tempo, com a Indelevel. Tem uns projetos pessoais também aí, como Napoli, no Spotify. E eu hoje também estou trabalhando com produção de arte junto com a Su. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Que demais, gente. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. E quero falar também publicamente que já escutei muito a música de vocês. Eu não lembro o nome da música, mas Tu É Sempre Fiel, que tem
no refrão. Já escutei muito nos meus devocionais, então sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Pessoal, estamos aqui também com a Sônia, que está falando diretamente lá de São Luís do Maranhão. Sônia, se apresenta para a gente, fala um pouquinho a respeito de quem é você. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse podcast. Meu nome é Sônia, eu faço parte da Igreja Batista do Angelim, da IBA, aqui em São Luís do Maranhão. E eu atualmente lidero uma célula familiar e uma célula na minha faculdade também, fazendo parte do Ministério Lança Chamas Universitário, lá da minha igreja. E eu comecei a liderar essa célula há pouco tempo, na verdade, agora nesse período, que eu faço enfermagem no SESC, uma faculdade aqui de São Luís, já estou no 6º período, né? Já que buscando concluir logo essa faculdade também, que a gente que é universitário sabe que não é fácil. Mas Deus está na frente. E eu gosto muito de usar as minhas redes sociais, né, para estar proliferando a mensagem da palavra do Senhor através de vídeos, de textos, e sempre à disposição para servir onde quer que for. Amém, amém, Sônia. É um prazer enorme para a gente ter você aqui conosco. É incrível a gente poder fazer essas conexões, até que o nosso programa se chama Conexão Universitária, né? Então, eu moro em Curitiba, mas sou natural do Rio Grande do Sul. Então, sou gaúcho, estou falando com curitibano, estou falando com maranhense. Então, assim, é muito massa poder viver isso. Gente, vamos para a nossa temática, então, trabalhando a esperança. E eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Corinto, lá na sua 2ª carta, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu acho esse texto muito confrontador quando a gente para pensar que Paulo talvez tenha sido, na verdade não, ele foi o apóstolo que mais sofreu, e quando a gente para analisar tudo isso, e ele ainda diz que essa leve e momentânea tribulação, eu fico imaginando, cara, ele estava com os olhos em outro lugar que a gente ainda não está conseguindo enxergar, sabe? E então, nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós vivemos pela esperança de que passaremos a eternidade com Jesus, a eternidade com Cristo. E isso significa que nós nunca ficaremos abalados pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O que vocês acham disso? E como que o nosso coração pode ser guardado e permanecer em Cristo para que ele não seja abalado de fato pelas circunstâncias? Quero começar perguntando para a Sônia. E aí, Sônia, o que você acha? Bom, a gente tende, né, tanto a gente como as pessoas que estão fora da igreja, tende a achar que crente não sofre, que cristão não tem nenhuma tribulação, não vai passar por nada disso. Isso não é uma verdade, né? A própria palavra de Deus, ele fala, né? No mundo a gente teria tribulações, no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Ele ia conosco. E se a gente parar para prestar atenção da jornada de Cristo, quando ele estava aqui, a gente viu momentos, né, quando Lázaro morreu, quando ele recebeu a notícia que Lázaro morreu, a Bíblia fala que Jesus chorou. Então, né, o próprio Jesus veio como ser humano, ele sentiu as nossas próprias emoções e ele chorou. Mas o que a gente vê de interessante, né, é que apesar dele ter chorado, dele ter ali lamentado pelo luto, né, pela consequência do pecado que é a morte, ele não se moveu mediante aquele sentimento. Ele não se moveu mediante o luto. Ele se moveu mediante a palavra de Deus. E ele, por ser o próprio Filho de Deus e por ter esse conhecimento da palavra, ele sabia que o Senhor dava autoridade para ele para ressuscitar os mortos. Então, ele não se moveu pelo seu sentimento, ele se moveu pela verdade do Senhor, que é eterna, que é imutável.
E a gente trazendo isso para nossa vida, a gente vai lidar com aflições. A gente vai lidar com aflições sempre. A gente não pode achar que a nossa vida é só porque agora a gente está em Cristo, né, que a gente não vai lidar com aflições. Mas a gente tem que ter esse discernimento de que devemos manter sempre os nossos olhos firmados em Deus. Firmados na verdade dele, que é imutável e que é eterna. E não se mover mediante os nossos sentimentos. Que quando a gente fala, né, que a gente quer ser semelhante a Cristo, a gente tem que ter esse entendimento e essa busca de que assim como ele não se moveu pelos sentimentos, assim como ele não se moveu apesar de sentir tudo, né? Apesar de ficar triste, a gente tem que buscar por isso também. A gente vai ficar triste, a gente vai se abalar pelas dificuldades, mas é manter os nossos olhos fixos na palavra e se mover por meio disso, né? Pela palavra do Amém. Senhor. Amém. Que massa, Sônia, porque isso me faz lembrar que tem muito crente que sofre da síndrome de Poliana, né? De que é tudo perfeito, de que nada vai dar errado, né? Que depois que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, zerou, vai ser tudo perfeito, você nunca mais vai passar por nenhuma dificuldade. O que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Porque sim, a gente vai passar por dificuldades, mas é justamente isso, a gente vai passar por elas, né? Nós não iremos permanecer, porque nós temos uma esperança que nunca morre. E eu queria perguntar para a Suelen, para o Carlinhos, quem decidir falar, e vou abrir para vocês dois, né? Como que a gente faz para que o nosso coração ele permaneça guardado no Senhor diante de todas essas aflições, de todas as tribulações? Eu acho que a questão mais a gente às vezes acha que ter esperança é meio que negar a realidade, né? Eu vou fingir que isso não está acontecendo, ou talvez não negar a realidade, mas querer amenizar os efeitos das tribulações. Esperança não é isso, né? Esperança é realmente saber que aquilo é passageiro. Acho que o que o apóstolo Paulo está falando para a gente nesses versículos aí de 2 Coríntios é isso. A tribulação vai acontecer, ela é real, ela é verdadeira, ela vai te machucar, ela vai te fazer sofrer, ela vai te derrubar, talvez, mas a esperança vai colocar você de pé. A esperança é saber que a tribulação não é o fim, né? Que a dificuldade não é o fim, mas aquela dificuldade ela vai passar. E então, quando a gente mantém isso vivo no coração, por mais que no momento onde a gente está sendo afligido ali por alguma circunstância, aquilo não vai me derrubar, aquilo não vai ser o meu fim. Eu sei que eu preciso aguentar firme como eu puder, né, colocando a minha fé em prática como eu puder, porque aquilo lá na frente ali já vai passar, né? Então, e esse senso, né, de que as coisas ruins vão passar, de que a tempestade passa e depois vem a bonança, de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o que diferencia o cristão de todos os outros, né? Sim. Se a nossa esperança estiver só nessa vida, nós estamos vivendo mal. Mas se a nossa esperança está na vida eterna, a gente está vivendo bem. Então, isso é interessante a gente olhar para isso. Às vezes o cristão ele tem a dificuldade de não querer demonstrar que está sofrendo, como se o sofrimento fosse uma derrota. Eu acho que não ter esperança que é a verdadeira derrota. Uau, muito bom. Um dos significados da palavra esperança no hebraico é saber esperar. Então, o que acontece? Muitas vezes, você tem uma palavra de Deus, você tem uma convicção de que Deus falou com você algo, né? Só que no percurso, você precisa saber esperar. E não é fácil, é difícil. Então, por exemplo, tem uma situação que eu tenho uma convicção que Deus trouxe uma clareza em relação a algo e eu estou caminhando naquela direção. Então, o que acontece? Por que Deus nos fala também? Porque é para você se manter convicto, porque vai haver luta. Porque essas lutas, elas vêm ferindo o nosso coração. Principalmente aquelas pessoas que são mais melancólicas, né? E eu sou muito melancólica, muito. Então, se acontece alguma coisa assim, eu sou aquela pessoa que eu sofro muito. Mas eu tenho uma convicção. Eu espero passar, né, Carlinhos? Às vezes eu vou, deito um pouco, choro e falo, já levanto, falo, Deus, eu tenho convicção daquilo que o Senhor falou. Muitas vezes Deus usa o Carlinhos, ele fala, olha, lembra que Deus falou aquilo, Deus é fiel, tudo aquilo que ele prometeu. Deus não é um homem para que minta, né? Sim. Então, a gente precisa saber esperar também,
É uma das características que a gente Eu vou complementar o que a Su está falando para responder a segunda parte da pergunta ali, né? Como guardar o nosso coração para que ele permaneça em Cristo. É realmente ver no que você está colocando a tua esperança, né? Se a gente coloca a esperança nas coisas materiais, então as coisas materiais é que vão sustentar a minha esperança, ou seja, a minha esperança vai existir enquanto essa coisa material existir. Sim. Então, se é o dinheiro, enquanto o dinheiro existir, eu vou ter esperança, mas a gente sabe que o dinheiro é passageiro. Aí na minha saúde, talvez, ou na minha capacidade intelectual, na minha... Então, enquanto isso durar, eu tenho esperança. Mas isso não vai durar muito tempo, certo? É passageiro. Agora, se eu coloco a minha esperança em algo que é eterno, na salvação eterna em Cristo, na palavra de Deus que não muda, mas que permanece de geração em geração, então a minha esperança vai se tornando cada vez mais forte, porque as coisas vão passando, mas aquilo que permanece nunca passa. Né? Sim. Não, muito bom, gente. E isso que vocês trouxeram, até trazendo para algo que vocês citaram, né, de tendo uma palavra de Deus para algo, né, isso obviamente nos traz uma esperança e remete a gente a que espere para que aquilo aconteça. Só que também, muitas vezes, a gente toma um dos lados, né? Ou a gente espera demais e não faz nada, ou a gente toma aquilo e fala assim, eu preciso cumprir com as minhas próprias mãos, eu preciso fazer acontecer esse negócio, e assim, Deus, se você quiser me dar uma ajudinha, o Senhor apareça, mas não demore tanto, porque eu tô aqui, ó, tô correndo. E até a própria autora do devocional, ela cita algo que ela diz assim, o mercado de trabalho me gera medo, pois existe dentro de mim uma crença errada de que a minha vida depende do meu sucesso na minha carreira profissional. E eu queria perguntar para vocês, começar primeiro agora para o Carlinhos e para a Su, se vocês já tiveram essa crença e trouxeram algo tipo, não, isso aqui tudo depende de mim, e como que foi isso para vocês? Eu entendo o que a autora é universitária, então eu entendo bem o que ela quer dizer, né? Eu e a Su já estamos com 38 anos, então a gente já viveu um pouquinho mais do que o pessoal que está em idade normalmente universitária. E realmente a sociedade que a gente vive, ela acaba valorizando as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Então, a gente precisa mostrar trabalho, mostrar resultado, para realmente se sentir valorizado na nossa sociedade. E realmente, na sociedade, é assim que funciona. Se você não é um bom profissional, se você não tem prestígio, não tem credibilidade, você acaba não tendo espaço, nem respeito das pessoas, né? Sim. Mas a nossa identidade, nós sabemos que ela não está firmada nisso, no que a gente faz, mas está firmada em quem a gente é, nova criatura em Cristo Jesus, filho de Deus em Jesus. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, que se eu sou filho de Deus, Deus está cuidando de mim. Né? E isso é essa grande dificuldade, porque, ok, Deus está cuidando de mim, então quer dizer que eu vou ficar em casa sem fazer nada? Não, como um bom pai, ele vai ensinar a gente a trabalhar, vai ensinar a gente vai moldar o nosso caráter, vai ensinar a gente a servir as pessoas. Então eu preciso confiar que se eu estiver vivendo o propósito de Deus, tudo vai correr para o meu bem, né? Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então eu, partindo desse princípio, cara, eu preciso viver o propósito de Deus, em primeiro lugar, que Deus vai me conduzir nas outras coisas, inclusive na minha carreira. Eu acho que tirar a carreira do trono da nossa vida já ajuda muito. Sim. Colocar Jesus no trono da nossa vida e a nossa carreira vai servir o propósito de Deus. Né? A Sônia falou que Deus conduziu ela para trabalhar na área da saúde. Então não é a área da saúde que vai conduzir ela, mas é Deus que vai conduzir ela dentro da área da saúde. Né? Falando um pouco do que aconteceu comigo, quando eu fiz engenharia, eu não imaginava que um dia eu seria pastor, estaria liderando igreja, não imaginava. Quando eu tinha 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, eu estava focado na minha carreira. Eu queria ser um bom engenheiro, eu queria trabalhar numa multinacional, eu queria trabalhar numa empresa que fosse global, porque eu queria viajar o mundo. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos pensando na minha carreira, porque eu queria ser um cara fluente em inglês por causa da minha carreira. E aí, de repente, Deus falou assim, olha, tá vendo tua carreira aqui, ó?
sua carreira como engenheiro vai deixar de existir em poucos meses, né? E, de repente Deus fez uma reviravolta e tirou aquilo do meu coração. Quando eu falei sim para Deus, Deus realmente me conduziu para onde Ele queria. Para encurtar a história, eu trabalhei poucos anos como engenheiro, né? Aproximadamente ali 6, 7 anos. E depois eu já estava em tempo integral na igreja. Depois disso, ainda Deus me conduziu para outros projetos, né? Tanto que abri uma loja de um tempo atrás. Agora Deus está conduzindo a gente para essa produtora de arte. Então, hoje eu já não tenho mais medo da minha carreira nenhuma, sabe? Então, isso que a autora escreveu, que a minha vida depende do meu sucesso na minha carreira profissional. Eu acho que à medida em que a gente vai colocando a nossa confiança em Deus, a gente vai percebendo que a carreira profissional não diz muito a nosso respeito, mas sim o que Deus quer fazer com a nossa carreira profissional. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer. Sim, não, faz sim. E é isso para você. Então, quero contar uma coisa para vocês. Meu sonho de infância era ser dentista. Olha só. E aí, assim, depois de alguns anos, eu comecei a orar, falei, Deus, me dá uma direção, o que o Senhor quer que eu faça? E eu comecei a sentir essa inclinação para fazer música na Belas Artes. E minha mãe e meu pai me apoiaram. Eu fico muito feliz, assim, por isso. Mas eu lembro que a galera perguntava assim, tá, mas qual que vai ser a sua profissão? Eu falava, não, vou ser musicista. Tá, mas e a sua profissão? É tipo pastor, né? Tipo pastor. É tipo pastor. E aí eu lembro, gente, que mesmo embaixo de uma... Tipo, né, do que eu tava sentindo que eu deveria fazer ali, eu lembro, gente, eu dando aula por mês, dava, assim, tipo, R$300. Na verdade... Quando a gente casou, você ganhava R$300 por mês. R$300 por mês. E assim, que eu levava de balão de aluna, porque daí você vai criando um relacionamento com a pessoa, você fica meio assim de cobrar e tal, aquele negócio. Uhum. Então, assim, foram alguns anos até as coisas mudarem, assim, né? Então, é engraçado como as coisas acontecem. Sim, não, gente, muito bom vocês completarem essa lacuna, trazendo essas experiências pessoais, e eu quero ouvir da Sônia também. E aí, Sônia, você já teve essa preocupação também que o seu sucesso profissional depende só de você? Conta aí pra gente. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente lida muito com isso. Ainda mais que na faculdade, no primeiro período ainda estava presencial, só que aí logo veio a pandemia. Então, o primeiro período até o quinto período foi todo online. E a gente sempre passava, eu e meus amigos, né, se questionando. Meu Deus, a gente está retendo todo o conhecimento só online, sendo que é um curso, né, da área da saúde que requer muita prática, que a gente está fazendo estágio, né, em hospital. E a gente estava muito preocupado de não conseguir reter toda a teoria necessária para a gente poder futuramente exercer a nossa profissão. E assim, Deus, ele falou muito ao meu coração, que como eu estava falando com vocês antes da gente iniciar, foi muito direcionamento de Deus para que eu começasse a faculdade no ano que eu comecei, de 2020. Que eu orei muito, né, para Deus, Senhor, que eu comece a faculdade no seu tempo, no tempo certo, que eu sempre tive essa vontade, né, de fazer faculdade, né, de ter essa formação. E aí todas as coisas foram fluindo, né, tudo foi dando certo. E a minha faculdade, ela é particular, eu também orava muito para Deus. Se eu fosse fazer uma faculdade particular, que não faltasse dinheiro no mês, né, para a gente conseguir pagar a mensalidade. E tudo Deus foi fazendo. E aí, veio a pandemia. E aí, foi tudo assim, né, virou tudo de cabeça para baixo, a faculdade teve que se adaptar. E aí, a gente acabou se deparando muito com esses medos, até mesmo depois que a gente voltou presencialmente, a gente ficava, meu Deus, a gente não sabe muita coisa, a gente não está conseguindo se readaptar. Por quê? Porque a gente ficava muito firmado nisso. Eu não consegui reter o conteúdo necessário. Será que eu vou ter as habilidades necessárias? Sendo que se Deus me colocou para estar cursando essa faculdade, né, e eu estou nela com o direcionamento dele, né, no tempo dele, é porque é ele quem vai me capacitar. A própria palavra fala que é o Senhor que vai nos capacitar para fazer todas as coisas dele. Então, eu não vou ser uma boa enfermeira simplesmente porque eu tenho todos os
conhecimentos técnicos, porque o Senhor quer que eu seja enfermeira. E é Ele quem vai me capacitar a exercer a minha profissão com excelência, né? E trazendo um pouco do que o Carlinhos falou, né, sobre essa questão de que a gente fica muito girando, às vezes, em torno desse medo do sucesso, porque a gente se define, muitas vezes, pela nossa profissão. Nos últimos dias eu assisti um filme que lançou na Netflix, que o nome é Mais Que Vencedores. E aí o ator principal, ele passou ali por um processo onde todos os alunos da escola, que ele era professor, né, e como é que eu falo, treinador de basquete, todos os alunos tiveram que sair da escola e não tinha mais time de basquete. Ele não tinha mais como exercer a profissão dele. Ali na cidadezinha pequena não tinha mais. Todos os alunos iam embora, praticamente, dos que faziam basquete. E aí ele acabou encontrando com um cara que estava no hospital e ele começou a falar, né? Que ele estava muito desesperado, porque não ia ter mais como ele exercer a profissão dele, que ele só sabia ser aquilo. Ele chegou até a discutir com a esposa dele, porque ele estava muito desnorteado, né? Sem chão, porque não ia ter mais como exercer a profissão que ele, né, exerceu durante tanto tempo. E aí, um dia, esse cara pegou e começou a perguntar para ele, mas quem você é? Ele disse, eu sou treinador de basquete. Não, mas quem você é? Ele, eu sou professor. E tudo. No final, ele disse, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Porque muitas vezes, né, a gente esquece dessa questão que é a primeira a ser lembrada, né? Que muito mais do que ser uma futura enfermeira, muito mais do que ser líder de uma célula na minha universidade, eu sou filha de Deus. E Ele é que vai me colocar, ocupar a posição de acordo não com não com o que eu quero, mas de acordo com onde Ele está necessitando que eu esteja. Então, a gente tem que pegar muito essa questão de firmar realmente a nossa identidade, de que nós somos filhos de Deus. E nós iremos exercer a função aqui na Terra mediante o que Ele estiver necessitando. Então, se Ele, por acaso, daqui a alguns anos disser, não, Santos, não vai ser uma enfermeira, vai ser outra coisa, tudo bem, porque Ele não está necessitando naquele momento que eu seja enfermeira, Ele não quer me usar naquele âmbito, né? Ele vai me encaminhar para outra coisa, a gente tem que se dispor a isso. Então, se a gente ficar se ligando à nossa identidade, ao nosso sucesso profissional, é porque, de fato, a gente ainda não tem a nossa identidade forjada no Senhor e ainda não compreendeu, né, que a gente está aqui para sermos filhos dele e ser usado ele no âmbito que ele quiser, quando ele quiser. Amém. É isso. Amém, amém, Sônia. Muito bom isso que você trouxe, porque trazendo um pouco, né, do que cada um de vocês falou. Quando eu me mudei para Curitiba, em 2016 para fazer cursinho pré-vestibular para tentar medicina. E por que eu ia tentar medicina? Porque eu tinha recebido uma palavra profética quando eu era adolescente, de que eu seria médico. Só que eu não tinha um relacionamento com Jesus na época. Aí, o que eu fiz? Eu me movi para uma palavra profética e não para uma palavra que era de fato de Deus. E não passei por um crivo, né, de desconfiar daquela palavra. E aí eu vim para Curitiba, fiz o primeiro ano de cursinho estourado, estudando que nem um maluco, falando, não, eu vou honrar com a palavra de Deus, eu vou ir atrás daquilo que o Senhor disse para eu fazer, vou fazer a minha parte. Aí quando chegou no final e eu não passei nenhum vestibular, eu virei para Deus e falei, e aí, Deus, qual é que é? Né? Você disse para mim que eu seria médico, e aí? Eu fiz minha parte, você não fez a sua. E aí, como é que vai ser? Isso tudo por quê? Porque meu coração orgulhoso foi revelado e eu fui atrás do propósito de Deus e não do Deus do propósito. Então, essa inversão causou todo esse rebuliço. Mas aí eu falei, não, eu vou continuar tentando e tal, e fui para mais um ano de cursinho. E aí, no meio desse processo todo, Jesus capturou meu coração de tal forma que eu comecei a sentir uns negócios meio estranhos, tipo assim, nossa, eu tô amando estudar as escrituras, nossa, eu tô com uma vontade de pregar o evangelho, tipo, tô com uma vontade de estudar mais sobre a palavra de Deus. Falei, caraca, que negócio estranho é esse? Daí eu lembro que eu conversei com o meu discipulador na época, e ele falou, cara, pode ser uma fuga aí da tua alma, né, porque os vestibulares estão chegando perto e tal. Eu falei, ou pode ser de fato algo de Deus, então vamos esperar passar um pouco e tal, para você conseguir discernir isso melhor um pouquinho mais para frente. Eu falei, não, de boa. E aí,
aconteceu que, após esse segundo ano de cursinho, eu fui pior do que no primeiro ano. E para alguém que é vestibulando, cara, isso não existe, porque você sempre está progredindo, você sempre está indo melhor de um vestibular para o outro. E aí eu falei, caraca, mas o que está acontecendo, né? E aí a minha postura foi diferente. Falei, Deus, então o que o Senhor quer? Sabe? Eu tô aqui disposto a ouvir, eu tô aqui disposto a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, não me mover por uma palavra profética, mas sim por aquilo que o Senhor está dizendo. Então eu quero te ouvir. E aí eu lembro que Deus só me disse uma coisa: volta para Curitiba, porque Deus estava de férias na minha cidade, lá no Rio Grande do Sul. Volta para Curitiba e continua fazendo o que você estava fazendo. Eu falei, então tá bom, agora o Senhor falou, ponto final. E aí eu voltei para Curitiba, aí me matriculei em outro cursinho. Quando eu fui começar esse terceiro ano, que seria de cursinho, eu comecei a ir para o cursinho, sentar na cadeira para começar a estudar, e o Senhor começou a me falar, não é o que eu tenho para você. Isso foi, tipo, por um mês e meio, todos os dias que eu ia para o cursinho. E aí eu falei, caraca, tem alguma coisa acontecendo. E aí, aí eu entrei em crise, né? Eu falei, Deus, e agora? Né? O Senhor me disse para voltar para Curitiba. Então, eu ainda via como uma forma de que tudo dependia de fato de mim. Então, aí Deus me jogou na parede e falou assim, ó, agora vai ser do meu jeito. E aí eu tive esse tempo, né, para entender tudo aquilo que o Senhor queria para mim, e eu estou caminhando para algo. O Senhor já disse a respeito de ministério, de forma integral para mim, e eu falei, eu preciso dar passos em direção a isso, de uma forma que venha contribuir para esse futuro. Porque agora foi o Senhor que me disse, não foi ninguém que me disse. Claro que depois palavras proféticas vieram para confirmar aquilo que o Senhor já tinha dito, mas eu estou dando esse espaço porque Deus me disse. E aí, por isso que eu fui para a psicologia, para contribuir com a parte ministerial futura. Então, ou seja, a gente está falando de esperança, a gente está falando de propósito, e muitas vezes Deus, de fato, assim como aconteceu comigo, libera palavras a respeito de nós. E queria perguntar para você, Sônia, como é que a gente permanece tendo esperança que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com o que disse? Eu falei na primeira pergunta, né? Porque a gente tem que basear, e como o Carlinhos, né? Como a Su também já falou, a gente tem que fundamentar a nossa esperança no Senhor, na palavra que Ele tem sobre nossas vidas, e não a respeito de expectativas que a gente vai criando ao longo desse processo. Porque Deus, Ele entrega uma palavra para a gente. Por exemplo, Sônia, você vai ser enfermeira. E eu, tá bom, você é enfermeira, começa a me mover. Só que a gente acaba trazendo expectativa. Não, o senhor disse que eu vou ser enfermeira, vai ser esse ano, vai ser agora e tudo. E aí começa e não acontece. A gente fica, poxa, mas por que não aconteceu? Porque a gente acaba confundindo, né? Em vez de viver por esperança, a gente vive por expectativas. Então, a gente tem que começar a retornar essa questão de fato, viver por esperança. E como o versículo lá em 1 Pedro, lá no primeiro capítulo, fala, né, que a esperança, ela é Jesus. Fala que o Senhor nos resgatou, né, para viver uma esperança viva. Então, quem que tem vida? Quem que tem vida? São os seres humanos. Então, ele está falando de Jesus. A esperança não é algo, a esperança é alguém. Então, a gente tem que viver com os nossos olhos fixados em Jesus, que é a esperança. E não trazer as nossas expectativas para a palavra que ele nos deu e viver só de frustração. Porque as coisas não vão acontecer no nosso tempo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, que é o melhor tempo, que é o tempo perfeito. Então, a gente tem que permanecer com os nossos olhos fixados nele. Independente do que a gente venha sentir, independente do que a gente venha pensar, do que pessoas, né, venham falar para a gente, porque vão aparecer aquelas pessoas para tentar nos desacreditar. Se tu ainda não... que te disse essa palavra há 5 anos e tu não conseguiu até agora, então não vai acontecer mais. A gente não tem que viver disso, né? Porque a esperança é Jesus, e Jesus, ele é imutável, ele permanece para sempre. Então a gente tem que fundamentar nisso, manter o nosso coração, nossos olhos em Jesus. Amém. Que assim a gente vai vivendo e não vai se frustrando. Amém, Sônia. E aí, Su, como é que a gente permanece, né, confiando naquele que falou? Eu fiquei pensando assim, pensa, você entende que você precisa
que você vai realizar algo. Uhum. Aí você precisa conversar com você mesmo. Poxa, será que se eu adiantar isso vai dar boa? Será que vai ser bênção? Será que se eu adiantar o que Deus quer para mim vai ser maldição? Será que eu estou no tempo de Deus? Por exemplo, você está namorando. Aí você quer adiantar o tempo de Deus. Vai lá, tem relação sexual com alguém fora do casamento. Ah, quer adiantar o tempo, aí atropela tudo. Então, assim, tudo precisa de um processo de amadurecimento, de aprendizagem, e as pessoas querem pular esse processo, entende? Uhum. Então, eu acho que assim, ó, poxa, eu preciso aprender a ter esperança, eu preciso aprender a esperar. Então, eu preciso calcular que no tempo certo aquilo vai ser bênção de Deus para minha vida. Então, é muito importante também medir isso, assim, sabe? A pessoa ser inteligente, assim. Cara, se eu honrar Deus, se eu for no tempo de Deus, a parada pode ser muito maior. Pode ser muito mais massa. Mas a galera quer Atropelar. Sim. E aí, Carlinhos? Eu acredito que a forma de você permanecer tendo esperança, ela tem uma resposta simples que é a disciplina, sabe? A disciplina espiritual, assim, de uma forma saudável, é abraçar o ritual, não de uma forma religiosa, mas continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Sim. Sabe? No que a gente pode traduzir isso, né? É o tempo com Deus todos os dias. É a oração, é voltar para Deus o meu pensamento para tudo, né? O apóstolo Paulo ora lá em Efésios para que o nosso coração seja iluminado para que a gente possa conhecer a esperança. Como que o meu coração é iluminado, né? Se o meu coração está perto da luz. Uhum. Então, eu acho que é impossível eu pegar uma profecia que seja, né? A gente está misturando um pouco questão de palavra e profecia em si, mas eu pegar uma profecia e achar que aquilo simplesmente vai acontecer de todo jeito. Não. Tem uma parte que eu preciso fazer, e a parte que eu preciso fazer é disciplina, né? Vou dar um exemplo bíblico aqui, né? Lucas capítulo 2, tem um homem chamado Simeão ali. Simeão recebeu uma palavra que os olhos dele veriam o Messias. A Su lembrou dessa palavra aqui, porque a gente cantou uma música que chama Canção de Simeão no domingo passado. Muito boa. Então, assim, a palavra que veio para ele é que os olhos dele veriam o Messias. Ele já era um cara que servia na sinagoga. Ele poderia ter dito assim: ah, não, então eu vou sair por aí vou sair por Israel, pela Galileia e vou procurar o Messias. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que era servir na igreja. Dá uma boa pregação aí, né? Ele continuou todo dia indo para o templo, preparando as crianças para serem apresentadas, servindo no que precisava servir. Até que um dia entrou, né, Maria com o bebezinho no colo, e aí o Espírito falou: ó, tá aí o Messias. Aí ele faz aquela oração que a gente conhece: ah, então despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Então, assim, um exemplo simples, né, que nos dá um princípio básico, que é: se eu quero ver as coisas de Deus se cumprindo na minha vida, eu preciso permanecer perto de Deus. Sim. Muito bom. Com o meu coração iluminado, com a minha vida enraizada, e pode usar várias metáforas aí, né? Mas eu acho que a única forma de permanecer, manter a esperança, é permanecer perto de Jesus. Amém, amém, mano. Cara, vocês estavam falando e eu lembrei de um texto de Romanos 5, que a partir do verso 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa versão ela traz a palavra experiência, mas eu gosto da versão que diz caráter aprovado. Então, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Então, quando de fato nós permanecermos e, assim como o Carlinhos falou, nós abraçamos
essa disciplina, principalmente as disciplinas espirituais, nós de fato estamos caminhando em direção a essa esperança, sabe? Muita gente olha, tipo, não, mas todo mundo tem muita gente que odeia a rotina, detesta manter hábitos, né? Porque não, eu gosto de viver solto. Mas aí que você para e pensa, tipo, não, você perde muito, porque daí quando você tiver vontade de fazer algo, daí é só assim que você vai fazer. Então, quando de fato a gente para e vê que Jesus nos chama mesmo a manter essa perseverança e tendo os olhos fitos nele, de fato algo muda no nosso coração. E eu gostei muito do que a Sônia trouxe também, né, de nós confiarmos no Senhor, e eu sempre penso que quando existe algo que remete ao que Deus disse, seja na própria palavra mesmo, na própria Bíblia, seja quando ele disse algo para mim, eu confio no caráter de Deus, sabe? Eu acho que, porque o caráter de Deus é imutável, o próprio texto diz, né, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não volta atrás nas suas palavras. Então, toda vez que eu olho para isso, meu coração ele é confrontado a olhar e falar assim, não, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Se ele disse, ele vai cumprir, independentemente do tempo que isso leve. E eu queria perguntar para a Su, você já teve alguma experiência de algo que Deus falou para você e que só se concretizou anos depois? Você tem alguma experiência para nos contar? Sim. Então, gente, há muito tempo atrás, acho que mais de 12 anos atrás, a gente assumiu um culto chamado Alta Frequência. Daí, mais ou menos a cada 3 meses, a gente fazia um culto temático, que era um culto artístico com teatro, música, enfim. E aí eu escrevi essas pequenas peças, esses pequenos musicais, mas depois de um tempo, me veio uma história e eu gostei daquela história, só que aquela história eu percebi que não cabia na igreja, não era para aquele momento, não era para aquele lugar. E eu falei com o Carlinhos e o Carlinhos me incentivou, né? Eu lembro que ele falou: amor, vai, continua escrevendo, você vai bem, você escreve bem, deu sério, porque eu sempre fui muito complexada nesse sentido, por conta de lutar muito em relação à atenção na escola, essa questão aí do TDAH, né, que todo mundo fala muito hoje em dia. Então, assim, para mim o Carlinhos foi um fator motivador, se é que pode dizer assim, muito grande. E aí eu comecei a escrever essa história. Essa história já vai fazer o quê? 12 anos atrás que eu comecei esse projeto. E eu precisei ter esperança, porque eu quase abandonei no meio do caminho, e não é porque eu não queria até o final, porque eu sou uma pessoa muito obstinada, né, Carlinhos? Bem focado. Quando eu quero uma coisa para demorar anos, se eu entendo que é algo que eu preciso fazer, eu vou nesse sentido. Mas eu tive muitas experiências de ouvir, não, você não pode, não vai dar certo, eu senti que eu não era boa o suficiente, mas eu fui atrás de uma palavra, né? Mas uma palavra, assim, que eu tinha convicção, diferente de você, né? Deus falou diretamente comigo e eu entendi que eu precisava fazer aquilo. Depois de um tempo escrevendo essa história, que eu já vou mostrar o livro aqui para vocês, ó. Deixa eu tentar. Aqui. Deu certo, né? Depois de um tempo escrevendo, começou a vir músicas. Como assim um livro que vai ter músicas? Não faz sentido, né? Mas eu vou deixar essas músicas virem. E teve uma música em especial que eu estava indo dormir e de repente parece que me veio a imagem da cena acontecendo e junto a música. E eu lembro que eu pensei assim, ou eu vou para a sala escrever e gravar isso, ou eu nunca mais vou lembrar. E eu lembro que eu fui, se vocês puderem até escutar, você escreve Aquele que ouve a voz do coração, é a primeira música. Essa música, eu digo que eu só escrevi, porque parecia que ela veio inteirinha, sabe? E falando em música,
a música Você Não Pode. Eu fiz uma música Você Não Pode, que tem muito a ver com as coisas que eu ouvi, né? Então, assim, eu vou até mostrar o material aqui para vocês, ó. Ele é um livro que você pode apenas ler ele, né? Como um bom leitor, mas você também pode tocar, porque o livro, ele vem com 9 músicas. Então, vem aqui, ó, partitura cifrada. Uau. Então, você pode tocar. E também vem CD. Eu coloquei CD porque muitas escolas ainda trabalham com rádio, né? Então, assim, vem 9 músicas cantadas, orquestradas, jazz e blues. E também tem o audiolivro, que quem lê é o Olavo Cavaleiro, que é esse daqui, um grande amigo. E ele fez vários trabalhos para Disney, como Frozen, Toy Story, High School Musical, o Brasil, e muitos outros trabalhos, assim. Então, assim, gente, foi um período longo. Eu quero, por mais que vocês não consigam ver por conta do vídeo, eu quero mostrar mesmo do meu celular. Veja se dá para ver o cartaz, olha só. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, assim, o arranjo é muito legal. Então, assim, em relação a esse esperar, né? Gente, eu tentei contratar alguns arranjadores para fazer o arranjo dessas músicas. Porque não é uma música simples, com arranjo simples, né? Lá uma música 4x4 que a gente brinca, né? Mas são músicas um pouco mais trabalhadas, com instrumentos de corda e tudo mais. E assim, eu tive tantas tentativas que foram frustradas e também orçamentos tão altos que seria assim muito impossível de pagar. E aí, no tempo certo, acho que, sei lá, 5 anos depois, eu conheci um cara chamado Felipe Beyer, que ele é arranjador de orquestra, tem estúdio, é produtor, é tudo que vocês imaginam. E aí eu lembro, essa foi a confirmação para mim, porque eu cantei a música para ele e ele colocou no teclado som de cordas e ele começou a tocar e eu lembro que parecia que ele estava tirando da minha cabeça e transferindo aquelas notas musicais o que eu imaginava no violino, sabe? Então, veja, demorou anos para eu conhecer aquela pessoa. O meu encontro com aquela pessoa, e teria que ser com aquela pessoa. Por tudo. A hora que você vê o material, você pensa, cara, teria que ser essa pessoa. Uma coisa que aconteceu e que me frustrou bastante foi que eu tentei contratar pessoas para fazer ilustração do livro, porque para mim era importante. Até porque, quando eu era criança, eu procurava um livro que tivesse imagens, que me ajudasse a entender, por conta de toda, enfim, de toda a limitação, né, de tudo, enfim. E aí, passaram alguns anos, e aí eu falei, ai, Deus, eu vou tentar desenhar. Eu não desenho, mas eu vou tentar desenhar. E daí eu vou, sei lá, eu comecei a colocar algumas músicas, algumas músicas de adoração, comecei a colocar algumas pregações. Eu acho que eu ouvi todas as pregações do Luciano Subirá. E aí eu fiz as ilustrações. Só que esses são os meus primeiros desenhos. Então eu acredito que teve, com certeza, uma capacitação vinda de Deus, assim, sabe? Essa daqui é a protagonista, que ela passa por bullying, né, durante toda a história. Então eu fiz uma imagem dela ali sentadinha. Essa daqui é uma casa. Eu demorei 42 horas para fazer ela. Ela é de giz pastel. É lindo pessoalmente. No livro ele se perde um pouco, mas tantas outras ilustrações que foram horas desenhando. E, enfim, acho que muito, muito milagre acontecendo, ó. Nossa, que demais. É a protagonista. Deixa eu ver só se tem mais algum outro desenho antes de eu passar a palavra.
Não, E que essa vai demais. mentira feliz, né? Eu mostrei ela triste, mas eu quero mostrar ela feliz. Cadê? Uhum. Dá pra ver? Dada sim. Nossa, que demais. Então, gente, é isso. Vale a pena esperar, vale a pena ter esperança. Se eu tivesse feito 1 ano depois que eu escrevi, não ia ter ficado bom. Até porque a história amadureceu. Eu comecei a ter ideias que foram compartilhadas por Deus, ou a experiência me trouxe. Com o tempo, eu comecei a transferir para os personagens a personalidade de pessoas que me feriram, ou coisas, ou Aham, situações a ver com a história. Então, foi um processo de cura também. Um claro, processo muito bonito. que demais. Então, e daí eu queria convidar, posso aproveitar para convidar o pessoal? Claro, claro, aproveita. Então, assim, um fruto desse trabalho é um espetáculo que vai acontecer esse ano, daqui uns 40 dias, né, Carlinhos? Não, Não? Menos, mais? menos. Menos? Ai, meu Deus. No Teatro Guairão. Então, assim, vai ser um espetáculo lindo, uma produção gigante. E eu queria convidar você para ir lá, para prestigiar. A gente vai apresentar o plano de salvação de uma forma lúdica, Uau, diferenciada. Às vezes, uma pessoa que nunca entraria numa igreja pode entrar dentro de um teatro, como o Teatro Guaíra, e talvez até finalizando o espetáculo você consiga ter uma conversa com essa pessoa. Se você puder, siga a gente lá no Aquele que Ouve a Voz do Coração no Instagram e ajude a gente a divulgar. A gente tem 6.000 lugares ainda para vender. E assim, essa venda vai ajudar a pagar os custos e também para que 6.000 alunos da rede estadual de ensino possam ir até o teatro e assistir 100% gratuito. Então, essa mensagem vai chegar aí no coração de muitos jovens e adolescentes, né, que estão aí sem esperança, que não conhecem o evangelho. E eu peço para que você seja tocado por Deus, assim, e possa ajudar a gente de alguma forma. E também amém. prestigiar, né? Tá top o espetáculo. Que demais. Não, tá mesmo, cara, tá mesmo, tá. A gente tá muito feliz, tá um nível, assim, profissional de excelência, assim, tá altíssimo, assim, tô muito contente com o resultado, tá Que demais, muito bom. gente. Quem for assistir vai realmente gostar bastante, tenho certeza. Que demais, gente. E é lindo poder ver isso se concretizando, né, Suelen? Porque foi todo esse processo de Deus te dar uma ideia e você ser fiel àquilo, e aí você gerar aquilo, né, em secreto, até que se transformasse de fato no que se transformou. Então, de verdade, fui muito edificado pela tua história, por tudo que vocês têm construído. E, gente, para a gente encerrar o nosso episódio, eu queria pedir para a Sônia, vou te fazer mais uma pergunta, Sônia. Como que a gente pode ajudar, então, essa geração ansiosa e imediatista que é a nossa, a permanecer tendo esperança naquilo que não se pode ver? O que você acha? Bem como você falou, né? Atualmente a gente vive numa sociedade muito imediatista, que é tudo para ontem. Ainda mais por conta dessa questão das redes sociais, né? Que tá tudo muito fácil na mão. A gente pesquisa, a gente já acha. E a gente acaba ficando assim, né? Se a gente recebe uma palavra, a gente quer que aconteça agora, a gente quer que aconteça logo. Mas, resumindo tudo que a gente falou aqui durante o podcast, né? A gente de fato tem que entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito. E que Sim. tudo o que a gente viver até que se cumpram, né, os propósitos dele, até que se cumpram as suas promessas, vai ser como a Suelen disse, né? Que o processo que ela viveu foi para o amadurecimento dela. Então, se a gente ainda não recebeu a promessa dele, se a gente ainda não recebeu o cumprimento dos seus propósitos, é porque a gente está sendo amadurecido, está sendo preparado para que o que é bênção, né, não venha se tornar maldição. Então, que a gente venha permanecer com os olhos fixados no Senhor, na sua palavra, se firmar nisso, nele, em quem ele é, que Sim. no tempo certo as coisas vão fluir.
Amém, amém, Sônia. Agora eu quero pedir para o pastor Carlinhos Napoli dar uma palavra pastoral para os nossos universitários, né, para que eles permaneçam, né, e tendo esperança naquilo que não se vê. Olha, isso aí é uma resposta difícil, hein? Porque eu quero saber o que eu tenho que fazer, né? Mas no meio de tudo isso, eu acredito que você tem que descobrir o que realmente tem valor, Uhum. sabe? Descubra o que realmente tem valor. A gente se ilude muito com coisas que não têm, eu digo valor espiritual, valor eterno, assim, sabe? A gente foca, gasta tempo, energia, dedicação em coisas que não têm valor nenhum. Então, assim, se você tem convicção de que isso tem valor para sua vida, vai até o final, Uhum. sabe? E para que você possa exercitar a esperança, se existe uma forma de exercitar a esperança, termine as coisas que você começou. Né? Se você tem dificuldade de terminar as coisas a longo prazo, então comece com coisas a curto prazo, mas vai exercitando a tua perseverança com pequenas metas, assim, para que a gente possa sair daqui com alguma coisa prática, né? Boa. Aí eu vou colocar uma meta de 21 dias aqui, vou jejuar 21 dias. Então, cara, custe o que custar, vai lá e termina esses 21 dias. Né? A geração que a gente está vivendo, ou a geração que eu estou pastoreando, eles sonham muito grande, mas realizam muito pequeno. Né? Então, assim, vai exercitando, realizar pequenas coisas para que você perceba que a perseverança tem o seu valor. Sim. Né? Então, eu quero ler a Bíblia inteira. Daí, o cara quer ler a Bíblia inteira, ele fica agoniado. Então, assim, coloca ali como meta, não, eu vou ler os evangelhos. Então, leia até o final e assim por diante. Vai exercitando a tua disciplina, porque realmente a única coisa que vai te levar longe vai ser a disciplina. Eu queria dizer que não. Eu queria dizer que é outra coisa. Mas, inclusive, a fé em Jesus é uma fé que se desdobra em disciplina. Né? O ministério é disciplina. A faculdade é disciplina. A profissão é disciplina. Então, se a disciplina talvez resuma muito do que é exercitar a esperança, então coloca a tua disciplina nas coisas que realmente vão trazer valor para a tua vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar esperança lá na frente, sem dúvida nenhuma. Que massa, mano. Obrigado. Aí, ó, gente, já estão abençoados aí, a bênção pastoral, já dá para encerrar o episódio. Gente, eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Né? Então, para a gente saber aonde nós estamos colocando os nossos olhos, né? E mantendo o nosso coração ali. Então, que você tenha sido edificado por toda essa conversa aqui de 1 hora, que o Senhor realmente está capturando seu coração para que cada vez mais você permaneça com os olhos fitos nele, tendo a plena esperança naquilo que é eterno, né, na esperança daquilo que nós iremos viver com o Senhor na eternidade e não somente nas coisas passageiras aqui dessa terra. E, gente, lembrando mais uma vez, se você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo. E também, se você não conhece nosso Instagram, entra lá e segue a gente, @Pão Diário Universitários. Quero agradecer mais uma vez a presença da Suelen, do Carlinhos, da Sônia, toda essa ligação aqui do Brasil todo. Então, gente, obrigado de coração pela participação de vocês, que Deus abençoe vocês, e você que está nos acompanhando, eu espero vocês na semana que vem, no mesmo horário, na quinta-feira, às 21 horas, e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, galera. Falou! Tchau!